quando eles estão desesperados, eles tiram a carta da manga, que costuma ser o fascismo, a ponto do Zema encher o peito. Inacreditável, né? Não tem vergonha, demais, não né, tem cara? vergonha de E fazer um citar negócio o desse. próprio. Por mais isso. que tenha sido como uma forma de criticar a ditadura do TSE, do STF, do judiciário que eles fazem, né? Ele faz essa comparação aí para comparar a ditadura do Mussolini, né? O totalitarismo ali, para fazer um tipo de paralelo com o nosso judiciário estar intervindo na questão da inelegibilidade do Bolsonaro. Mas, no fundo, ele só está ali mostrando quais são as referências dele, né? E isso Eu acaba... preferia, Deixa eu passar um videozinho de 5 segundos só, que é da série Succession. Fascists are kind of cool, but not really. Fascistas são meio legais, mas na verdade não. E a gente tá vendo um burguês da sua pior espécie falar isso, como seria um Zema aqui no Brasil, que quando é válido, quando é conveniente, fascista é até legal. Mas na verdade não. Tipo, eu vou usar para citar aqui, eu mostro a minha referência, eu mostro a minha leitura, mas mesmo que de forma para te atacar, mas ainda assim eu tô mostrando com quem que eu tô lendo, sabe? exatamente. E ele tentou se justificar, né? Ele soltou uma nota depois. Mas vamos botar a frase de novo? Eu queria ler essa frase, Tá aqui, que é ó. uma coisa... Tá É aí, tá na minha... impressionante como esse discurso... Eles falam muito essa questão da liberdade do indivíduo, é impressionante como esse discurso, que é um discurso, teoricamente, você vai ter liberdade do indivíduo, né? Porque, teoricamente, como eles eram muito anticomunistas, né? Eles sempre tinham esse discurso no sentido de que você, tipo, não tinha, né, no comunismo, no socialismo, como as coisas eram todas estatais, o Estado que controlava a propriedade e tudo, então eles vinham muito para essa coisa do indivíduo e da família. E como esse discurso é o mesmo até hoje, né? Então é a liberdade do indivíduo, mas é a liberdade do indivíduo para o indivíduo ser fascista, para tipo matar o outro, ter uma arma. Então, de certa forma, quando o Zema usa isso, é porque, na verdade, o cara é o fascistinha também. É o fascistinha de sapatênis, é o fascistinha gourmet, é o fascistinha do condomínio, é o empresário que acha que, tipo, minha liberdade é do indivíduo, a liberdade para ele ficar rico, né? O cara é um empresário muito rico, né? Que os mineiros realmente resolveram alçar ele para ir uma figura nacional, né? Tipo, reeleger o cara, né? Vocês não acham ele um nome perigoso? Eu acho o Zema Eu muito acho, com perigoso. certeza. Como o Tarcísio, né? Mas eu acho que. Mas eu acho ele mais que o Tarcísio, porque o Tarcísio, aquela coisa que ele vai tentar a reeleição aqui, eu acho que é muito verdade isso e faz muito sentido. Ele tentar a reeleição para lá em 2030, de repente, ele ter alguma chance. Agora, o Zema, ele já está há mais tempo no negócio. O nome dele já é mais, né, mais famoso dentre os bolsonaristas e a própria galera do Novo. Né? Porque se a gente lembrar o Novo quando surgiu aquele inferno do que era. Ah, mas você já conhece o Novo? Você já conhece o Novo? Era infernal isso. Novo é top, é moderno. Nossa, é topzera, meu. Topzera, Novo, aqui em São Paulo, meu. Aqui em São Paulo era uma Era praga. muito Né? top, Você ia no meu, parque, era tinha um monte de gente com camiseta laranja. Laranja, meu. E todo Meu mundo Deus. chegava pra você, meu, é top, meu. Era uma É desgraça. top, não tem essa coisa de política. Não tem essa coisa de... Que é a antipolítica que ganhou, né? Então... E é meio cada um por si, Deus contra todos. Você tem que ser, tipo, neoliberal, empreendedor, o Estado... Na explicação dele, ele fala muito isso. Na explicação dele, não, né? Ele tentando se justificar da bosta que ele fez, ele fala muito do Estado, assim, porque... de impostos, de uma coisa que é ridícula, assim, o Estado sempre é o vilão da história, né? O cara, tipo, é um discurso, na verdade, sempre anticomunista, né? Que é um discurso onde o Estado te cobra imposto, o Estado te rouba. É gostado que da polícia eles gostam, né? A polícia não é Estado, né? A única parte do Estado que eles gostam é da polícia. Eles só não né? gostam muito da federal. Das outras, eles gostam um pouquinho. Mas eu nem sei se eles gostam da polícia, eles gostam de poder de fogo, porque se dependesse deles, privatizavam a polícia também.
Eu acho que essa questão da liberdade individual deles é um discurso que tem dois lados, sabe? Ao mesmo tempo que eles falam que querem a liberdade individual, eles defendem a liberdade deles ao acesso à propriedade privada, né? Eles podem ter tudo, ainda que contem com a ajuda do Estado para isso. Agora, para o pobre, a responsabilidade é só dele. Se ele tá ruim, ele não tá sabendo usar a liberdade individual dele para se dar bem na vida. Ele não pode contar com o Estado. Mas aí agora, quando o Zema vai pegar o quê? 46 milhões para criar a estrada da fazenda dele até não sei aonde, nessa hora o Estado é bom. Não, Mas o próprio Novo, cara, hoje em dia o Amoedo é taxado de comunista por ter falado que prefere o Lula ao Bolsonaro. Quem que se destaca do Novo hoje, né? A gente tem o Zema, que realmente é muito perigoso, porque ele é popular em Minas. Se ele se juntar com o Nicolas Ferreira, então é desastroso. Historicamente, todo presidente que ganha em Minas ganha no Brasil, porque acho que é o maior colégio eleitoral que tem, né? E um outro nome que a gente vê do Novo hoje, que veio da sua fundação também, é o Salles. Olha o que virou um Novo, né? Não que eu já tenha gostado alguma vez, mas os caras chegaram com uma pseudo-proposta diferente, né? Ainda que seja só o neoliberalismo pintado de laranja. Era uma coisa só Faria Limer, né? Era só isso. Sim, Faria Limer total. Mas o aí Novo... Vai lá. não conseguiram relevância e simplesmente abraçaram o bolsonarismo. O Salles, então... Porra. É impressionante, né? É o partido que mais votava nas propostas, principalmente econômicas, do fascista. É a bancada do Novo, que é pequena, mas era muito fiel ao bolsonarismo. E o Claudio estava falando um ponto que eu acho interessante, ele estava falando assim, mas os caras querem privatizar a polícia. De certa forma, a quantidade de empresa de segurança privada, por exemplo, que a gente tem aqui em São Paulo, né? Onde, né, eu vivo e eu tenho mais contato com isso, é impressionante. Então, de certa forma, existe muito discurso entre certa classe média, até classe média alta, assim, de que você pode blindar seu carro, você tem a segurança privada, você vive num condomínio, então você vive uma vida que você não precisa do Estado, né, para nada. Né? Então, assim, teve uma vez que eu estava discutindo até com um cara que tem esse tipo de mentalidade, eu falei assim, mas a rua onde você vai andar com seu carro blindado, a rua é pública, entendeu? Você, tipo, você sempre vai ter alguma hora que você vai ter que lidar com o Estado, entendeu? Na hora, por exemplo, a gente estava vendo a questão das vacinas, né, o boicote todo que foi feito pelo Estado brasileiro, né, para não vacinar a sua própria população. Então, eles vendem muito essa ilusão em que o Estado é um Estado inchado, em certa medida até eu acho que tem algumas áreas que realmente isso acontece, mas o Estado o Estado é um parasita que tira sua riqueza e é um dos motivos da pessoa não conseguir ser bem sucedido, né? Que nem o Claudio estava falando, né? A gente estava brincando aqui com o coach e tem um monte de gente vendendo isso, né? Porque é uma coisa ideológica, né? A gente for pensar nisso, sem essa ideologia, né, que está muito entranhada, principalmente na classe média, a gente não estaria vivendo a tragédia que a gente está vivendo. E a classe média é muito permeável a esse tipo de discurso. Assim. É um discurso que você não se esforçou o suficiente, é um discurso que você cuida da sua família e inveja o carro do outro, o apartamento do outro. É muito triste, né? Eu tenho essas coisas na minha família, na minha própria família. Todo mundo tem, né? Mas de que as cotas são erradas porque é a meritocracia que tem que ganhar. Umas coisas que a classe média não para olhar para o seu próprio umbiguinho e entender o porquê das cotas, a importância das cotas e como a meritocracia é injusta se você não comparar os seus pares, né? Se você comparar com a maioria da população. Então, a classe média é o grande problema do nosso país. Eu enxergo que é a classe média. Eu queria mostrar aqui o trecho do Zema, que tem uma matéria aqui da Fórum. Eu acho que dá para a gente mostrar aqui a justificativa dele.
Ó, o governador Romeu Zema é um defensor das liberdades individuais. Então é sempre isso. Liberdade individual, né? O direito de ir e vir e o acesso à propriedade privada. Aí, para pagar eleições livres, falando Mussolini, mas ele está falando em eleições livres, né? Condições possibilitadas apenas pela democracia. Ó, eu vou pular aqui para falar assim. Quanto mais burocrático e complexo o Estado for, maiores serão os riscos de colocar em xeque as liberdades de todos os brasileiros. Então, tem muito esse discurso assim. A gente até tinha postado aqui um trecho sobre falando do Monark, e é impressionante como as pessoas acham isso mesmo, né? Que tipo, você não tem que ter responsabilidade sobre o que você fala, né? É uma liberdade quase infantil, assim, infantilizada. Você fala qualquer merda, você cita Benito Mussolini, a gente mostrou aqui o Gustavo Gayer sendo racista, né? Então eles acham que é isso, entendeu? As pessoas, tipo, falam qualquer merda, citam Mussolini, o ministro da Cultura do Bolsonaro fez uma live nazista. É isso que é a liberdade do indivíduo, entendeu? E como se todo o Estado totalitário fosse de esquerda, entendeu? Sim. Então, o Estado totalitário sempre vai ser aquele Estado que, tipo, acaba com as liberdades individuais para em prol de uma justiça social, da liberdade coletiva, não. E então a gente não quer isso. A gente prefere continuar com a liberdade individual de jogar videogame, né? E ser nazista, né? É praticamente isso, né? Então a gente está no meio dessas duas... Estamos encalacrados aí, né? Por esse discurso da extrema-direita foi muito aceito, né? Por uma parte da população. E quando você fala de esquerda, os caras... Geralmente, se você fala que você é de esquerda, eles falam de estados totalitários para te criticar. A gente vê aqui no próprio Zona Curva. Daí vai falar de Cuba, vai falar de Venezuela, da Coreia do Norte, sempre no sentido de falar que a gente está defendendo ditadura, né? E a ditadura que a gente teve no Brasil foi uma ditadura de direita, né? O que é mais contraditório.